Isso daqui é a prova de que fazer jogos é uma das coisas mais difíceis possíveis. Semana passada eu tava fazendo um portal pra você passar de nível quando você derrota o chefão, se você hipoteticamente conseguisse fazer isso. Seu lixo. Como ele é sobre um zelador de mundo futurista fugindo de uma fábrica, eu imaginei que esse círculo branco aí não era o suficiente. Eu pensei em portas, alçapões, no Manuel Gomes. Tá bom, o cara que tá comentando há 54 dias pra eu colocar ele no jogo? Eu vou, tá? Não duvida da minha capacidade. E foi aí que eu decidi fazer um portal tecnológico. Então eu desenhei vários protótipos horrorosos aí que provavelmente estragariam o seu dia, até que cheguei nisso aqui que eu gostava, mais ou menos. Eu curtia bastante essa parte aqui que parecia água, então eu passei as próximas 3 horas animando esses traços, calculando a quantia de pixels por frame que cada uma delas tinha que andar pra luparem ao mesmo tempo. Senão ia ficar nojento, nojento. A gente não usa essas coisas aqui. E se você acha que acabou, ainda tinha que fazer os sombreados, contorno, uma textura de luz pra fazer esse shader lindo. Meu Deus do céu, como tá incrível. Eu sou demais. E esse contorno branco pra quando você pisa nele pra ativar. Tudo isso só pra passar de fase, fazer algo que você nem vai conseguir fazer. Adiciona na lista da Steam, socorro!